Pessoal, vamos lá então. O mês de novembro na igreja é popularmente conhecido como o mês das almas. Vocês sabiam disso? O mês de novembro é o mês das almas. O pessoal tem medo da quaresma, né? Mas o mês das almas é o mês de novembro. O que acontece? Dia 1º de novembro é a festa de todos os santos. Né? O que são todos os santos? São aquelas almas que já estão na glória de Deus. Santíssima Virgem, São José, São Maximiliano Kolbe, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, etc. Os santos. Aqueles santos que nós conhecemos, né? São Paulo, a imagem de São Paulo ali, e aqueles santos que nós não conhecemos. Porque existe uma multidão de homens e mulheres, que vai dizer o Apocalipse, né? Homens e mulheres, uma multidão vestida de branco, com palmas nas mãos, que lavaram e alvejaram as suas vestes do sangue do Cordeiro, que vieram da grande tribulação. Que grande tribulação é essa? Esse mundo. E essa multidão de homens e mulheres que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, são santos que a gente não conhece o nome. Então tiveram vários santos na história do mundo que entraram no céu e estão na glória de Deus e a gente não sabe. Então Deus quis também homenageá-los nessa festa, dia 1º de novembro, festa de todos os santos. A palavra de Deus vai dizer em Levítico, capítulo 19, versículo 2, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Mateus, capítulo 5, versículo 48, diz, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. E Pedro, também na primeira carta de Pedro, capítulo 5, acho que o versículo 6, deixa eu pegar, esqueci o versículo. Mas Pedro, na sua primeira carta, lembrando que Pedro é o primeiro Papa da igreja, né? E quando o Papa fala a igreja, ele fala por meio de encíclica. E aí a gente tem várias encíclicas dos Santos Papas, né? A primeira encíclica da história da igreja é aqui, a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, logo no começo, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, o ordenamento da santidade. Deixa eu achar aqui. Só porque eu falei aqui, não estou lembrando de que tá. Ou é na segunda de Pedro. Enfim, depois eu acho no versículo. Que Pedro fala ser de santos, porque o Senhor teu Deus é santo, referenciando também ao Levítico capítulo 19, versículo 2. Então assim, enfim, enquanto eu não acho aqui, a gente vai falando, nós somos chamados a sermos santos. Nós somos chamados a ser santos como São Maximiliano Kolbe, como São Francisco de Assis, como Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós somos chamados a ser santos com uma santidade perfeita e total. Você já para? Achei. Está aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Serem santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Então, em Levítico, capítulo 19, versículo 2, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Olha o que a gente tem aqui. Tem o início da Bíblia, Levítico, lá no Pentateuco, Deus ordenando santidade. O auge, o ponto máximo da Bíblia, que é o Evangelho de Deus ordenando que seja santo. E no final da Bíblia, quase chegando no Apocalipse, a ordem de santidade. Então Deus quer que nós sejamos santos. Quando Deus pensou você, quando Deus te sonhou, quando Deus imaginou você, Ele pensou que você fosse um grande santo. Você já pararam para pensar que você é chamado de santo? Pensou nisso? Não? Santo de altar? Santa Lucimara do Cataguá. Santa Lucimara do Marlene. Por que a gente é chamado? A gente precisa ser santo. Num dos escritos de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia assim: eu serei uma grande santa. Ela dizia: eu serei uma grande santa. Mas Santa Teresinha era marrenta, né? Ela era meio pretensiosa, menina. Por que ela diz isso? Porque santo é aquele que corresponde ao amor de Deus. Quanto mais nós somos santos, mais vamos amar a Deus. Quanto mais nós amamos a Deus, mais seremos santos. Quanto mais somos santos, mais vamos amar a Deus. A santidade nada mais é do que amar a Deus. E o pecado nada mais é do que recusar e não corresponder ao amor de Deus.
O livro dos Hebreus vai dizer, a carta aos Hebreus vai dizer que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então há um requisito básico para entrar no céu, que é ser santo. Você lembra daquela parábola que Jesus conta, que haveria uma festa de casamento e o pai de família manda chamar os convidados, eles não querem ir porque eu estava cuidando do seu boi, não sei o que e tal, dá um monte de desculpa, né? Aí ele manda depois ir para os ilhados, caminhos, chamar os mendigos, os leprosos, todo mundo para a festa. E aí ele entra na festa, os mendigos, os leprosos, eles vêm para a festa. E o pai de família entra na festa e encontra um homem que não estava com traje de festa. E ele pega esse homem que não estava com traje de festa e ele lança fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês já viram essa parábola de Jesus? Já ouviu? Nunca ouviram? Já ouviu essa parábola? Essa parábola, Jesus está falando exatamente da santidade. Esse traje de festa é a santidade. Sem o traje de festa, ninguém entra no céu. Sem a santidade, ninguém vê a Deus. Quem são aqueles primeiros chamados a entrar na festa? Os judeus. Jesus veio primeiro chamar os judeus, eles não quiseram. Aí eu estou cuidando do eu comprei, ele fala assim, eu comprei um carro, uns bois, eu preciso experimentá-los, eu casei, eu preciso para minha lua de mel, e cada um dá uma desculpa e não quer ir na festa. Esses são os judeus, eles recusaram o convite. Depois Jesus vai para os encruzilhadas dos caminhos e chama os moradores de rua, os leprosos, os doentes, os pobres, somos nós somos judeus. E nós aceitamos o convite, tanto que nós somos da igreja de Cristo hoje. Nós entramos na festa, que é a igreja. Só que é preciso nessa festa estar com traje de festa, que é a santidade. Agora, olhando para nós mesmos, quem de nós já é santo? Mas se a Bíblia diz que sem a santidade ninguém vê a Deus, e que se a gente não fosse, a gente não entra no céu, como é que a gente vai entrar no céu? Lascou, né? A gente vai para o inferno, então? Ferrou, né? E aí? Sem a santidade não entra no céu. Mas a gente vai para o inferno? A gente não é inimigo de Deus, né? A gente não está aqui buscando a Deus, a gente não tem fé, a gente não quer agradar a Deus. Então Deus, na sua misericórdia, Ele deu uma recuperação. Estava falando naquela hora de escola, né? Que a gente tem uma mentalidade de escola, então Deus deu uma recuperação. Essa recuperação é um purgatório. O que é um purgatório? Purgar significa purificar, limpar. Então, um purgante para purificar, para limpar o intestino, né? Purgar é limpar. O sufixo óleo, oratório, purgatório, esse sufixo óleo quer dizer lugar. Oratório, lugar de rezar. Deus já nos 8 minutos. Nossa, rapaz, está concluído. Oratório, lugar de rezar. Purgatório, lugar de purificar. Então, como a gente é amigo de Deus, a gente quer servir a Deus, mas a gente morreu lutando para agradar a Deus, mas ainda não alcançamos a graça de sermos santos. Então Deus nos dá entre aspas, na sua misericórdia, uma segunda chance, que é o purgatório. No purgatório vão as almas daqueles que morreram buscando uma amizade com Deus, mas que ainda não alcançaram a santidade perfeita. A maioria dos cristãos vão ao purgatório. Muitíssimos vão para o inferno. Pouquíssimos vão direto para o céu. Porque só vai direto para o céu quem é santo. Como Carlos Acutis, como Santa Teresa de Calcutá, etc. Né? Se nós morrermos na amizade com Deus, mas não tivermos uma santidade completa, nós vamos para o purgatório. Hoje eu me confessei hoje de manhã. Se eu morro hoje, eu vou para o céu? Não sou santo. Apesar de ter me confessado, permaneceu ainda a consequência do pecado. Essa consequência do pecado ela precisa ser purificada. Ainda tem a minha má índole, a minha tendência para o mal, a minha concupiscência. Imagina você, mas Deus me perdoa? Deus perdoa, mas é tipo assim, ó. Esse é o João, essa é a Maria. Eles se casaram. Estão casados. Essa é a Juliana. O João olhou para a Juliana, gostou da Juliana. Maria foi trabalhar. E o João foi lá e ficou com a Juliana. Se arrependeu, pediu perdão para Maria. Maria perdoou, mas João pegou AIDS. Maria perdoa João, mas João continua com AIDS. Isso é a consequência do pecado. Ela pode até perdoar o João. Nunca mais ele vai ter nada para Juliana. Mas ele vai ter AIDS para sempre.
E isso é a consequência do pecado. E essa AIDS ela vai trazer o quê? Sofrimento. Por que a gente sofre? Consequência do pecado. Todo sofrimento desse mundo é consequência do pecado. Então, para a gente se purificar dos nossos pecados, que já foram perdoados na confissão, a gente vai fazer penitência. Uma penitência bem feita santifica e purifica a alma desse mundo. A alma se torna santa e entra direto no céu. Por isso que os santos foram tão penitentes. São Francisco de Assis era tão penitente. Ele alcançou a penitência perfeita, purificou seus pecados, entrou no céu. Ele satisfez a justiça de Deus, entrou no céu. Mas muitos de nós morremos sem fazer essa penitência perfeita. Mas nós nos confessamos. Então o pecado não existe mais. Só que ainda existe a consequência. E no purgatório nós somos purificados dessa consequência. Então as almas que estão no purgatório são amigas de Deus, são eleitas de Deus. E no purgatório estão se purificando, estão se lavando das consequências do pecado. É como se fosse um doente que está fazendo um tratamento médico, mas depois vai ficar bom. No purgatório só tem uma saída, que é para o céu. A alma que vai para o purgatório não vai para o inferno, ela já está salva. Só que ela ainda não está em condições de entrar no céu. Mas ela precisa de ajuda para entrar no céu. Quem pode ajudar essa alma do purgatório a entrar no céu? Somos nós. Por quê? Porque nessa vida a gente faz méritos. A gente merece as coisas nessa vida. As nossas orações, elas têm méritos, merecimentos. Esses méritos, quando a gente se consagra a Nossa Senhora pelo mérito de São João Forte, a gente entrega todos a Nossa Senhora. E a Nossa Senhora aplica como ela é, conforme a vontade de Deus. Mas quem não é consagrado a Nossa Senhora pelo mérito de São João Forte, por exemplo, ele fica com os méritos nas mãos dele. E muitas vezes ele perde esses méritos porque não sabe por que aplicar. Nesse mês de novembro, a igreja nos chama de forma especial a lembrar, no primeiro dia do mês, que todos nós somos chamados à santidade. No segundo dia e resto do mês inteiro, que infelizmente a maioria dos cristãos ainda não são santos. É como se fosse idade. Um dia são santos, 29 dias são santos. É como se fosse a humanidade. Entendeu? Imagina que a humanidade fosse 30 dias. Um dia são os que vão direto para o céu. Os outros 29 dias são os que vão para o purgatório. E a gente precisa rezar pelas almas do purgatório, para ajudar que eles se purifiquem. E aí a gente tem acesso ao tesouro da igreja, que são as indulgências. Quero recomendar esse livro aqui de professor Felipe Aquino, o que são as indulgências. Mas basicamente a doutrina das indulgências é o seguinte: a igreja estabeleceu para algumas orações, para algumas práticas, para algumas atividades, a igreja estabeleceu que se você fizer aquelas práticas, as consequências do pecado serão pagas por aquelas práticas. Por exemplo, rezar o terço em família da indulgência. Então, se você junta a sua família e reza um terço, eu me confessei, hoje eu vou rezar o terço em família, as consequências dos meus pecados são perdoadas, são lavadas, são purificadas. Ler a Bíblia durante 30 minutos da indulgência. Isso um tesouro da indulgência é gigante. Existe aquilo que a igreja ensina, que é a indulgência plenária, que ela acaba com toda a consequência do pecado e a alma vai direto do céu. Essa indulgência plenária é concedida pela igreja num lapso temporal para as almas do purgatório, entre o dia 1º de novembro ao dia 8 de novembro. Hoje é dia 5, estamos nesse lapso. O que a gente precisa fazer para alcançar essa indulgência plenária pelas almas? Participar da missa, comungar, em estado de graça, claro. Visitar o cemitério, e no cemitério rezar o Pai Nosso, Ave Maria, eu creio pelo Papa. O Pai Nosso, Ave Maria, eu creio glória pelas almas do purgatório. E assim muitas almas merecem o céu. Pode ser no cemitério ou dentro de uma igreja. Na verdade, antigamente era só no cemitério, né? Só que aí o Papa Francisco permitiu que também fosse nas igrejas. Então você pode visitar uma igreja ou um cemitério. Só que é mais interessante o cemitério, né? Porque o cemitério é didático, né? O cemitério tem aquilo que os monges beneditinos, de manhã, quando eles acordam de manhã, saem da cela deles, eles se encontram nos corredores para tomar um café da manhã, um anjo fala para o outro assim: bom dia,
Bom dia. Bom. O monge fala assim, memento mores. A outro monge fala assim, carpe diem. O que é memento mores? Ele fala em uma expressão latim que significa você vai morrer. O outro fala, então viva bem o dia de hoje. É o bom dia dos monges. Memento mores, carpe diem. Então quando a gente vai ao cemitério, o cemitério é um lugar sagrado. A gente se lembra disso, memento mores. Nós vamos morrer também. Agora eu estou aqui no cemitério rezando pelas almas dos que faleceram, mas também daqui a pouco eu vou estar aqui. Daqui a pouco vai ter um velório e eu vou ser o ator principal do velório. E para onde eu vou? Como que eu estou vivendo? A minha vida está me levando para o céu ou não? Quanto tempo a gente fala? 16. Vamos finalizar. Então é preciso que a gente reze pelas almas do purgatório. Então eu trouxe aqui um pedacinho, um trecho de uma pregação de São João Maria Vianney, que são os sermões do Cura d'Ars. O Cura d'Ars era um padre francês, que é padroeiro de todos os padres. É o melhor pároco da história. O melhor pároco da história. E o Cura d'Ars, as pregações dele eram simples. Perdão. Mas eram profundíssimos. E ele era um homem muito espiritual. Ele era um santo de sétima morada. O céu se abria para o Cura d'Ars e o Cura d'Ars via o céu. Não é? E nessa pregação ele fala sobre o purgatório. Ele fala assim, eu vou ler um pedaço da pregação do Cura d'Ars. Está nesse livro aqui, Sermões do Cura d'Ars da Biblioteca Católica. Ele diz assim, por que será, ele está pregando, né? Então ele está na igreja, na missa, fazendo homilia. Por que será que eu me encontro de pé hoje nesse púlpito, meus caros irmãos? O que será que eu venho dizer para vocês? Eu venho em nome do próprio Deus. Eu venho em nome dos seus pobres pais, para despertar em vocês aquele amor e gratidão que vocês lhes devem. Eu venho para refrescar suas memórias novamente. Toda a ternura e todo o afeto que eles deram para vocês, enquanto eles ainda estavam vivos nessa terra. Eu venho para dizer a vocês que hoje eles sofrem no purgatório, que eles choram e reclamam com urgentes gritos o auxílio das suas orações, das suas boas obras. Eu os tenho visto. Lembra que eu falei para vocês que São João Maria Vianney era um santo de sétima morada? Uma vez me perguntaram sobre esse sermão aqui. São João Maria Vianney viu o purgatório? Viu as almas do purgatório? Eu falei assim, não sei se ele viu, né? Se ele está falando aqui de maneira metafórica ou se realmente ele viu de maneira literária, né? Mas ele era um santo de sétima morada, então pode ser que Deus tenha permitido que ele realmente tenha visto o purgatório. Né? Ele diz aqui, eu os tenho visto gritando das profundezas daquelas chamas que os devoravam. Digam aos nossos amigos, aos nossos filhos, aos nossos parentes, como é grande o mal que eles estão nos fazendo sofrer. Nós nos atiramos aos seus pés para implorar o auxílio das suas orações. E aqui ele vai continuando falando da necessidade que as almas do purgatório têm. A igreja ensina que o sofrimento do purgatório é um sofrimento terrível, é um sofrimento semelhante ao sofrimento do inferno. A diferença é que no inferno as almas odeiam a Deus, no purgatório as almas amam a Deus. No inferno as almas sofrem com remorso de ter podido amar a Deus e ter perdido sua oportunidade. No purgatório as almas sofrem da saudade de Deus e da necessidade de vir a Deus enquanto antes. Mas é um sofrimento terrível. Nesse sermão aqui, depois mais para frente, o sermão é grande, ele tem acho, umas 15 páginas aqui, não vai dar para a gente ler todas essas páginas hoje, mas São João Maria Vianney, mais para frente nesse mesmo sermão, ele fala assim, que nós, quando não rezamos pelas almas do purgatório, nós somos piores que os demônios, porque os demônios atormentam as almas, são inimigas de Deus. Quando nós não socorremos as almas do purgatório, nós deixamos atormentar as almas que são amigas e eleitas de Deus. Então a gente tem uma obrigação de rezar pelas almas do purgatório. Obrigação. Até mesmo porque provavelmente um dia nós seremos almas do purgatório. E a gente vai querer alguém reze por nós, não é? Perguntar? Está passando no cinema um filme das revelações do Padre Pio sobre o purgatório.
Olha, viu, cara? Tá no cinema? Uhum. Aqui tem Taubaté? Segunda e terça, 5h45 da tarde. Só segunda e terça? Só segunda e terça e só uma sessão. Caramba. 5h45 da tarde. Vontade de ver. Segunda e terça tá lá embaixo. O pessoal não tá, tem isso aí se tiver. Não sei, se tiver cinema, tem cinema? Só em Caraguá. Caraguá tem? Acho que fechou. Fechou? Então, uma boa dica aí, o filme do Padre Zé, ó. Quem puder. Umas amigas minhas do grupo de geração foram assistir semana passada, que teve também sessão, falaram que é maravilhoso. Final de semana não tem? Não passa? Não. Caramba, que pena. Esperar chegar na Lumine, né? Na Lumine com certeza vai ter, né? Provavelmente, porque ele passou semana passada, numa terça-feira também, 7h da noite, foi uma sessão só. Aí agora, essa semana vai ter segunda e terça. Os 2 dias. Será que se final de semana se tiver, eu vou tentar pegar uma Mas foto. provavelmente vai liberando, né? Eu acho que vai. Porque no primeiro dia que eles estavam combinando de ir, quando a gente foi para comprar o ingresso, estava quase esgotado, então eu nem conseguia assistir, porque tinha poucos lugares na sala de cinema. Tá bom, que tá sendo procura, né? Então, aí encheu bastante, aí abriu agora, segunda e terça. Show de bola. Então, povo de Deus, vamos socorrer as almas do purgatório. Elas sofrem muito, elas precisam das nossas orações e a gente muitas vezes se esquece de rezar pelas almas do purgatório. Ou nunca rezamos pelas almas do purgatório, né? Mas quando eu tiro assim, fazer o texto oferecer para ela também, tá usando para ela. Com certeza, oferecer o texto é fundamental também. Mas uma vez eu ouvi o padre falando que para rezar com as almas não pode ser na igreja e no cemitério. Pagar indulgência. Para indulgência só na igreja e no cemitério. Mas você pode rezar, não vai ter indulgência, mas você está sufragando as almas, é que a gente chama de sufrágio. É como se você estivesse aliviando a dor da alma do purgatório e auxiliando ela a se aproximar ainda mais de Deus e sair do purgatório. Né? Imagina que o purgatório fosse um barranco, né? Tem a parte mais baixa e a parte mais alta. A parte mais baixa do purgatório, entre aspas, né? O purgatório é um lugar espiritual, não tem parte, literalmente, né? Mas as almas que têm maior dificuldade nessa purificação são aquelas almas que têm mais pecados e mais consequências de pecados. E tem aquelas almas que têm menos pecados e menos consequências de pecados. Essas estão mais próximas de sair do purgatório. Então, quando a gente vai sufragando as almas do purgatório, oferecendo um terço, uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma penitência, que quem não tem uma panela para lavar, que não tem vontade de lavar aquela panela, sabia disso da indulgência? Lavar uma panela? Eu vou lavar essa panela por amor ao meu marido, vou lavar essa panela por amor ao meu marido, à minha esposa. Eu vou oferecer esse trabalho, esse sacrifício pelas almas do purgatório. Isso é indulgenciado pela igreja. Vai a uma casa, qualquer ato servil no qual você impõe ali uma penitência, um sacrifício por amor da indulgência. Ou vai a uma casa, vou lavar uma vasilha, vou lavar uma panela, entendeu? Isso é indulgenciado. Só que tem que ser feito por amor, né? Não pode murmurar e reclamar, né? Tem que dar glória e tem que E oferecer ainda. Lembra que eu falei dos médicos? A gente tem os médicos que nem usa. Muitas vezes vocês lavaram panelas e não tiveram indulgência. Então, assim, a gente oferecendo um texto, oferecendo uma oração, lavando uma panela e oferecendo pelas almas, a gente vai fazer a alma sair da parte mais baixa e subir para a parte mais alta, entendeu? E aí quando a gente vai lá no cemitério e faz as orações entre o dia 1º de novembro, dia 8 de dezembro, indulgência plenária, oferecer pela alma da minha mãe, uma indulgência plenária. Se minha mãe estiver no purgatório, a indulgência plenária, ela já sai do purgatório naquele mesmo dia. Então pode especificar para quem você quer rezar. Pode especificar para uma pessoa específica, entendeu? O que acontece? Às vezes eu vou oferecer para uma pessoa, essa pessoa já está no céu, ou essa pessoa está no inferno. A oração não se pede, Deus aplica para uma outra alma que esteja no purgatório. Mas uma vez eu teve meu avô, que ele fazia muito reza, ele falou que a pessoa voltou, que nem está mais dando valor para uma pessoa, e essa pessoa voltou e falou para ela, só paga e reza para mim que eu me perdi, eu estava no inferno. Parece que dobra o fogo do inferno. Assim, na verdade tem essas lendas aí que o pessoal contava, mas assim, é praticamente impossível isso acontecer, cara. Uma alma
do inferno voltar e falar para uma pessoa, é praticamente impossível. Só, puxa vida, na história dos santos, cara, não tem um caso de uma alma, tem os demônios, né? Que vinham, por exemplo, atormentar o Padre Pio, mas de um falecido, nunca ouvi falar. Eu acho que é impossível, cara. Mas pode ser um demônio também, né? O demônio pode se passar por uma pessoa. Então, às vezes, o demônio se apresenta igual nessas sessões espíritas aí. Ah, minha mãe faleceu, eu vou lá na mesa branca e ver se eu consigo falar com a minha mãe. Aí vai lá o médium e ele fala: ah, sua mãe disse para você que naquele dia 35 de fevereiro de 77, quando você estava com o pé quebrado e ela não deu conta, não ligou, você ficou chateado com ela, te pediu desculpa. Nossa, como é que ele sabe isso? Realmente, no dia 35 de fevereiro de 77, estava com o pé quebrado, fiquei bravo com minha mãe mesmo chora e tal. O demônio sabe. E aí o demônio vai lá e se passa pelo médium para fazer com que você desacredite. Entendi. Não, só acabar para fazer a conclusão. O demônio faz com que você desacredite da ressurreição. Entendeu? Então, assim, se você nega a ressurreição, você nega tudo. Então, cuidado com essas situações, que o demônio é muito astucioso, né? Muito astucioso. Muito astucioso. Mas, de qualquer forma, a oração não se perde. Se você reza pela alma que se perdeu no inferno, Deus aproveita a sua oração por uma alma que está no purgatório. Se você reza por uma alma que está no céu, Deus aproveita a oração por uma alma no purgatório. E se você reza por uma alma no purgatório, que está no purgatório, e ela sai do purgatório com a sua ajuda, ela vai para o céu com a sua ajuda, qual vai ser a gratidão dela no céu com você? Então no céu você vai ter um grande intercessor. Eu rezei pela alma do fulano, ou rezei por qualquer alma, e aquela alma saiu do purgatório e entrou no céu. Aquela alma vai interceder muito por mim para que um dia eu também esteja no céu. Eu vou mandar no grupo nosso depois uma oração de Santa Gertrudes, que Deus prometeu a Santa Gertrudes que cada vez que alguém rezasse essa oração, 1000 almas sairiam do purgatório. Rezem essa oração todo dia. A cada dia serão mais 1000 almas no céu, e a cada dia mais 1000 pessoas intercedendo por você no céu. Já pensou de fogo? Né? Amém? Vamos rezar uma Ave Maria enquanto elas aulas do purgatório? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que as almas fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.